a trazer mais, iniciando uma semana, trazendo da palavra do Senhor para as nossas vidas, para aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida a cada dia, os projetos, os planos de Deus para a nossa vida. Mesmo que iniciemos uma semana já estamos no meio do mês de novo, né, no mês do mês 6, e as coisas começaram a melhorar um pouco, né, em vista da pandemia, o comércio tinha voltado a funcionar. Hoje iniciamos a semana, o meio do mês já, com o comércio voltando, de Porto Alegre, voltando a estar fechado, né, impedido, principalmente as lojas maiores estão impedidas de trabalhar. Então, eu creio que para muitos esse dia de hoje é frustrado, né? Uma semana que começa frustrada pela preocupação, talvez pela desilusão de saber que as coisas não estão correndo, não estão acontecendo da forma como as pessoas desejavam ou queriam que acontecesse nessa semana. O futebol estava preparando para começar a voltar de uma forma melhor, então a gente vê que é um período de indecisão ainda que estamos vivendo, mas a indecisão que é importante nesse momento, importante para que a gente se preserve, para que a gente se cuide, para que a gente não venha a se contaminar. Então, são momentos que temos que viver e vamos passar por esse momento, né? E é um momento que nós vamos aprendendo também, né, nesses dias de adaptação na nossa vida. Então, eu creio que muitos iniciaram a semana tristes por esse acontecimento de voltar a fechar o comércio de Porto Alegre. Então, isso é triste por um lado, mas também necessário por outro lado. Então, a gente precisa trabalhar em relação a isso e essa preocupação e nos cuidar também, preservar a nossa saúde, preservar a saúde das pessoas também. E eu quero, nessa noite, queridos, trazer uma palavra de consolo para a nossa vida, de esperança, de convicção daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, aquilo que Deus ele traz para nós em momentos de angústias, em momentos de indecisão, em momentos de aflição que nós vivemos. E esse texto está lá em Isaías, capítulo 38, eu já preguei várias vezes sobre esse texto, mas eu quero pegar outra linha de raciocínio nessa noite sobre esse texto de Isaías, capítulo 38, que é a doença que Ezequias tem, uma doença de morte. E é sobre esse texto que eu quero falar nessa noite. Diz assim, a partir do versículo 1, porque esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe, assim diz o Senhor, ponha ordem à tua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade de coração e um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada sobre o sol, declinente no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu 10 graus, que já havia declinado. É um texto na qual a gente fica imaginando a morte, né, das pessoas,
E a morte é algo que todos nós vamos passar, mas a gente fica sempre naquela preocupação, a gente nunca está preparado para esse dia. Sempre, quando chega o momento perto, próximo da morte, alguém que adoeça, está à beira da morte, as pessoas estão preocupadas, as pessoas choram, as pessoas se desesperam, porque sabe que ali é o fim, né? É o fim desta era que vivemos, desse tempo que vivemos nesse mundo, esse tempo que Deus nos deu para que a gente usufruísse e vivesse. Mas esse texto, ele inicia chamando a atenção de Ezequias. E a gente pode trazer para nós também esse texto e a gente fazer uma análise, né? Que diz que ele adoeceu de uma doença mortal, Isaías vai visitá-lo, né? E disse, assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa. Ou seja, a palavra do Senhor foi, põe ordem à tua casa, ou seja, na tua vida. O que você tem feito que tem te prejudicado, o que você tem feito, Ezequias, que tem feito com que o Senhor não ouça a tua oração, ou essa enfermidade ela é para a morte mesmo, ou as coisas que estão acontecendo não pode mudar. Será que se você orasse como Ezequias orou, e diz que ele orou, assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Qual a reação de Ezequias no momento que ele recebe esse decreto de morte sobre a vida dele? Ele ora a Deus, ele não se queixou para Isaías, ele não se queixou para os seus filhos, ele não reclamou para fulano, para Beltrano, não. Ele simplesmente ele orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra que eu tenho andado em integridade de coração, eu tenho feito o que é reto diante do Senhor, e aí a gente vai trazer para as nossas vidas, será que nós andamos dessa forma, como Ezequias, ele pôde dizer para o Senhor, será que nós temos coragem de chegar e dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho andado dessa forma, eu tenho andado dessa maneira, Senhor, será que tu podes mudar a minha história? Talvez não seja a morte, talvez seja outros acontecimentos que têm acontecido na sua vida, e Deus está mostrando, e são coisas que nós precisamos mudar na nossa vida, são atitudes que nós precisamos mudar. Né? É interessante que a gente olha para Ezequias e trazendo para nós, se viesse esse decreto para nós hoje, o que nós deixaríamos pendente na nossa vida? Será que teria alguma coisa que nós deixaríamos pendente se Deus dissesse que nós íamos morrer hoje? Ezequias, Deus diz para ele, arruma a tua casa. Ou seja, tinha alguma coisa para consertar, tinha algumas coisas para fazer ainda. E aqui, quando a gente olha o texto, trazendo para nós, será que nós estamos consertando, estamos arrumando, estamos colocando em ordem aquilo que não está em ordem na nossa casa, na nossa vida, nas nossas atitudes, até no ministério, como pai, como mãe, como esposo, como amigo, será que como que está a minha vida? Como que está a minha vida? Né? Então, o que Ezequias deixaria pendente? E se fosse com nós, o que nós deixaríamos pendente? O que nós precisamos consertar na nossa vida? Deus, ele nos dá a esperança aqui. O que nós encontramos aqui? Aqui, na vida de Ezequias, nós encontramos que Deus, mesmo em meio a um decreto de morte, mesmo em meio a uma situação terrível que é de morte, Deus ainda nos dá esperança em meio à tragédia. Então, as pessoas às vezes estão no meio da tragédia, como esse tempo que estamos vivendo, é um tempo de indecisão, né, na saúde pública, um tempo de indecisão no comércio, um tempo de indecisão em várias áreas, até como igreja, né, a gente não pode agir como agíamos antes, então é um tempo de indecisão, mas mesmo nesse tempo de indecisão, Deus continua nos trazendo esperança, mesmo em meio à tragédia. Deus trouxe para Ezequias. E Deus diz, olha, põe ordem à tua casa, né? Por quê?
porque ele estava dizendo, Ezequias, você precisa consertar, não é os outros que precisam consertar. E as pessoas têm a tendência, muitas vezes, de trazer para eles o que os outros precisam fazer, mas nunca o que eu preciso fazer. O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Num aconselhamento, geralmente, quando é de duas pessoas, um casal, sei lá, a gente vai aconselhar e geralmente as pessoas dizem, mas é fulano que tem que mudar. As pessoas nunca trazem para si aquilo que eles precisam mudar. E aqui Deus faz Ezequias refletir sobre o que ele precisa mudar. E faz nós refletirmos também o que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso tirar da minha vida que me impede de crescer espiritualmente, de crescer como ser humano, de crescer profissionalmente, de crescer em todas as áreas da minha vida? Se Jesus visitasse hoje a nossa casa, o que queria encontrar na minha casa hoje? O que ele ia encontrar na sua casa hoje se Jesus viesse? Isaías foi amando do Senhor na casa de Ezequias. E ele foi levar uma palavra que seria de morte. Ele foi levar uma palavra vindo do Senhor. Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa. Essa é a palavra. E se Jesus viesse na nossa casa hoje, o que ele encontraria? Que tipo de pessoa ele encontraria se ele entrasse na nossa casa hoje, se ele entrasse na minha vida hoje, né? Ou fizesse uma visita hoje, o que ele ia encontrar? O que ele ia encontrar? Eu creio que é preciso, por isso, queridos, é preciso, é necessário, todos os dias, nós fazermos limpeza na nossa vida. Assim como as esposas, as pessoas limpam suas casas todos os dias para manter aquela limpeza sempre, para manter a casa ornamentada, assim também a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa alimentação precisa ser cuidada, a nossa saúde precisa ser cuidada. Então, nós precisamos limpar a nossa casa e precisamos descartar tudo aquilo que é lixo na minha vida. É como dentro da nossa casa. 3 vezes por semana, o caminhão do lixo ele passa recolhendo aquilo que não presta mais na nossa casa, aquilo que não tem mais utilidade dentro da nossa casa. E também na nossa vida precisa ser feito isso. A gente precisa descartar aquilo que não precisa e não pode fazer parte da minha vida. Seja o sentimento, seja emoções, seja ira, seja revolta, as mentiras, os enganos, a prostituição, tantas coisas que enganam as pessoas muitas vezes acham ou entendem que simplesmente eu aceito Jesus e pronto, eu não preciso mudar mais nada. Não, a gente precisa mudar. Muitas vezes nós conseguimos esconder das pessoas as nossas falhas, os nossos erros, mas de Deus não. De Deus não. Aqui o texto não diz o porquê de Ezequias. Mais interessante que ele diz, eu andei em fidelidade de coração. Eu andei, Senhor, lembra-te que andei contigo em fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto perante o Senhor. Se Deus trouxesse um decreto sobre a nossa vida de morte, será que nós teríamos essa coragem de dizer para o Senhor, olha, Senhor, lembra que eu andei e ando contigo. Eu ando em fidelidade de coração contigo. Então, é uma reflexão que Ezequias fez, e ele não refletiu diante das pessoas, mas foi diante de Deus. Ele coloca a situação diante de Deus, e Deus ouve a oração dele. Então, nós precisamos, queridos, limpar tudo aquilo que impede. Tem pessoas que vivem na prostituição, vivem na mentira, vivem no engano. As pessoas acham que conseguem enganar a Deus. As pessoas vivem da mentira. Uma mentira traz outra mentira, e as pessoas vivem enroladas na mentira. E isso, as pessoas estão sendo prejudicadas, estão sendo impedidas de receber tudo aquilo que Deus tem para suas vidas, porque vivem uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida que as pessoas pensam que engano. Muitas pessoas, às vezes, escondem as coisas do pastor, né, da igreja, e de pessoas de ministério. Muitas vezes as pessoas, elas não abrem o coração, elas não falam, e escondem, pensam que esconde, mas de Deus ninguém esconde nada. De Deus não é escondido. Ezequias, aqui Deus manda Isaías falar com ele. Assim também é conosco. Deus quantas vezes fala no nosso coração, olha, você precisa tirar esse lixo que está embaixo do teu tapete, você precisa tirar esse lixo que está dentro do teu coração,
que está impedindo de você crescer. Você precisa tirar esse lixo que te impede de você ser uma pessoa próspera, você ser uma pessoa que cresce, que prospera em todas as áreas. Você precisa tirar esse lixo que você vive uma vida de engano, uma vida de mentira. Ou seja, o que Deus está dizendo? É preciso reparar, por exemplo, relacionamentos quebrados. É preciso quebrar esses relacionamentos quebrados dentro do lar, nas famílias. É preciso quebrar essa rivalidade que existe até mesmo no meio do povo cristão. É preciso parar as mentiras, é preciso parar tudo aquilo que me impede e me afasta de Deus. E aqui, esse texto que dá Ezequias, ele consegue declarar para o Senhor a forma como ele andava. E nós, será que nós conseguimos colocar diante do Senhor? Será que nós podemos dizer, Senhor, eu quero reparar a minha espiritualidade? Pastor, a gente consegue reparar? Claro que consegue. Quando a gente deixa de buscar ao Senhor, quando a gente deixa de ler a palavra do Senhor, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa de obedecer a Deus, a nossa espiritualidade, ela se foi já. Ela se foi. Então, eu preciso reparar minha espiritualidade também. Reparar a espiritualidade significa também eu cumprir os projetos, eu cumprir os sonhos, eu cumprir tudo aquilo que eu coloquei diante de Deus. Muitas pessoas fazem isso. Deus, se acontecer isso, eu vou fazer isso. E as pessoas esquecem desse relacionamento com Deus. Elas perderam esse relacionamento com Deus. Então, é preciso reparar o relacionamento e a espiritualidade com Deus, através da leitura, através do congregar, através do viver, do ser fiel nas promessas que fez o Senhor. Até mesmo na nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde, é preciso cuidar. Cuide da sua saúde. Cuidar da saúde também é cuidar da espiritualidade. É cuidar também dos planos que Deus tem para a nossa vida. Isso também é espiritualidade. Cuidar do físico, cuidar das emoções também faz parte da espiritualidade. E Ezequias, ele orou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração. Deus ouve a oração de Ezequias, ele ouve a minha oração e ele ouve a tua oração. Quando você coloca diante do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, é preciso colocar em ordem tudo que está em desordem na nossa casa. Tudo aquilo que está em desordem na minha vida, é preciso colocar. Ezequias, quando Deus dá a palavra para ele, é para ele colocar em ordem, ele vira para a parede, só ele e Deus, e ele consegue expressar, ele consegue colocar diante do Senhor aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa, e é esse tipo de, de colocação que a gente precisa fazer diante do Senhor, é esse tipo de atitude que nós precisamos colocar diante do Senhor, é ser sincero com Deus, é colocar, como eu falei no início, nós iniciamos uma semana praticamente em desordem de novo. Desordem por quê? Porque tudo voltou como antes. A forma de trabalhar foi bloqueada de novo. As lojas, né, as empresas grandes não podem abrir. Então, tudo causa transtorno na vida das pessoas. Tudo causa transtorno na vida das pessoas. E é preciso fazer como Ezequias. Eu creio que Deus, ele ouve o nosso clamor. E Deus tem trazido muitas respostas, queridos, desde que iniciou a pandemia, lá no dia 17 de março, a gente tem feito 24 horas por dia de intercessão. E Deus, eu creio que Deus tem ouvido as nossas orações. Deus tem respondido as orações do povo dele. Mas precisamos continuar orando. Precisamos colocar diante do Senhor, como tem pedido aqui, oração pelas empresas, né? Com certeza, Deus, ele tem planos para cada um de nós. Mas nós precisamos depender dele, colocar diante do Senhor e descansar no Senhor, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de cada um. Deus vai fazer coisas que nem mesmo nós entendemos. Nem mesmo nós entendemos. Quando a gente sai nas ruas e a gente vê as empresas fechadas, isso a gente fica abatido, nosso coração fica abatido de ver tudo fechado, a gente vê as igrejas fechadas, a gente vê o comércio fechado, a gente vê as pessoas limitadas a alguma coisa. Queridos, mas eu creio que Deus, ele pode restaurar tudo aquilo que é necessário restaurar quando nós colocamos diante do Senhor. Quando nós fizemos como Ezequias, colocar diante
do Senhor. Virar para a parede. Só que aqui virar para a parede significa que Ezequias ele não olhou para os lados, ele não se preocupou com os lados, mas ele olhou para Deus, ele disse, Deus, o meu problema é esse, o meu problema é esse. Talvez a tua empresa, os teus negócios, é o momento de orar e de buscar no Senhor e depender do Senhor nesse momento, é o momento que Deus ele pode fazer coisas que nem nós entendemos, mas Deus ele vai fazer, porque eu creio que aqueles que buscam no Senhor, eles encontram as respostas, as melhores respostas, porque só Deus pode trazer essa resposta para nós. Deus, ele ouviu Ezequias, e Ezequias era um decreto de morte, querido. Decreto de morte, eu creio que é muito maior do que esse vírus que tem, esse Covid-19, que tem assolado o mundo inteiro. Ezequias tinha um decreto de morte. E o Senhor, ele ouve o clamor de Ezequias. E ele vai ouvir o teu clamor, queridos. Ele vai ouvir as tuas petições. Ele vai ouvir a tua vida, o teu clamor, aquilo que você precisa cuidar, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa restaurar na sua vida. Deus está fazendo, e eu creio que Deus está fazendo muito mais e vai fazer muito mais sobre as nossas vidas. O que precisamos é orar e buscar no Senhor. Entender que Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias. Aqui a coisa extraordinária foi trazer vida para quem tinha um decreto de morte. Ezequias, você vai viver. Lá no versículo 3, Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vai, diga Ezequias, vai, diga Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas e acrescentei 15 anos na sua vida. Ou seja, Deus acrescentando aquilo que é necessário muito mais do que nós precisamos na nossa vida, mas nós precisamos continuar crendo, queridos, confiando no Senhor, crendo que Deus é suficiente na nossa vida. Que Deus te traga conforto, queridos, nesse momento de tristeza, nesse momento de indecisão, nesse momento que ficamos preocupados, nesse momento que ficamos abatidos com a situação, nesse momento que ficamos imaginando só nos problemas, ficamos imaginando nas situações que estamos vivendo no dia a dia, e muitos estão vivendo no dia a dia, muitos, aqueles que trabalham com vendas em lojas, aqueles que trabalham no comércio, aqueles que trabalham em restaurantes, todas as áreas, grande parte, acho que 90%, 95% das áreas, né, do comércio estão sendo prejudicadas. As pessoas são prejudicadas, os donos são prejudicados, mas os empregados também são prejudicados, porque não pode receber, não pode trazer o sustento para a sua casa. Mas eu creio que Deus está pondo em ordem tudo aquilo que é necessário colocar em ordem no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, para que as coisas voltem melhor, para que nós voltamos pessoas melhores. Deus, que Deus possa fazer na nossa vida, na tua vida, tudo aquilo que você tem colocado no teu coração. Eu quero te fazer um convite nessa noite, queridos. Você coloque a mão no teu coração, que você faça como Ezequias nessa noite, que você coloque a mão no seu coração nessa noite, onde você estiver nos assistindo nessa noite, você coloque a mão no teu coração e possa chegar e dizer o que Ezequias disse para Deus. Lembra-te, Senhor, que eu andei e eu ando em fidelidade de coração. Se talvez você ache que os pecados, que as debilidades da nossa vida, elas são impedimentos, mas lembre-se que quando você coloca diante do Senhor e pede perdão, Deus, ele restaura tudo que é preciso, tudo que é necessário restaurar. Deus ouve o clamor, ele ouviu o clamor de Ezequias, ele ouviu o choro de Ezequias, e ele ouve o teu clamor, ele ouve o teu choro nessa noite. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e diga assim comigo, Senhor, eu quero colocar nessa noite, nas tuas mãos, a minha vida. Eu quero colocar as minhas debilidades nas tuas mãos. Eu quero te pedir perdão, Senhor, nessa noite,
porque eu não tenho levado uma vida regrada diante de ti, Senhor. E eu me coloco nas tuas mãos essa noite e peço perdão. E eu quero, Senhor, nessa noite também, pedir que tu ouça o meu clamor, como tu fizestes com Ezequias, que ele estava doente à beira da morte. Faz, Senhor, com cada um aqui que está nos ouvindo nessa noite, Pai. Assim como tu ouviste a oração e o clamor de Ezequias, Pai, e tu restauraste, Senhor, deste mais tempo para eles, Senhor. Ó Deus, sê com cada um que nos ouve nessa noite, Pai. Restaura, Senhor, a parte, Pai, de vendas das empresas, como foi pedido ali pela IESA, pelo despachante Miranda, Senhor. Eu coloco cada empresário, Senhor, servos e servas tuas, Senhor, que tem estado, Senhor, com dificuldades. Nessa noite eu coloco nas tuas mãos, Senhor, Deus, pedindo restauração, Senhor, sobre o comércio, restauração sobre as vidas, Pai, restauração sobre os lares, restaura, Pai, a parte financeira do teu povo, restaura, Senhor, a dignidade do teu povo, restaura, Senhor, nessa noite, Pai, a vida do teu povo, traz ânimo, dá coragem, Senhor, para o teu povo, Senhor, ser animado novamente, se animar e ir em frente, Pai, não desistir diante das situações, diante dos problemas que estamos enfrentando. Eu quero colocar nas tuas mãos nessa noite, Pai. Restaura e cura os enfermos, Pai. Cura o abatido de coração, Pai. Deus, eu coloco nas tuas mãos nessa noite, Pai, e declaro, Pai. Declaro a tua doce presença em cada vida. Declaro a manifestação da tua graça, a manifestação da tua glória em cada vida, restaurando e curando, Pai, vidas. Deus, eu quero colocar nas tuas mãos nessa noite, Pai, cada vida. Assim, Senhor, como Davi, ele orou, Pai. Deus, eu coloco cada ouvinte que está, Senhor, nessa noite nos ouvindo, Pai. Que cada um possa, Senhor, fazer a oração que Davi fez, que ele diz lá no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama e me colocou os pés sobre uma rocha firme, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico de louvor, um hino de louvor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus, ouve, Senhor, o clamor do teu povo, aqueles que estão, Senhor, preocupados nessa noite, cura, traz coragem, traz ânimo, Senhor, nessa noite, Pai. Deus, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos e peço, Senhor, nessa noite, como Davi também orou, Pai. No Salmo 4, versículo 1, ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus, ouve a oração e o clamor do teu povo, alivia, Senhor, e tem misericórdia. Tira, Senhor, o teu povo da angústia, do sofrimento nessa noite e traz paz, Senhor. Traz renovo nesse coração abatido. Eu quero colocar nas tuas mãos e te agradecer, Pai, e te louvar nessa noite, porque eu creio, Pai, na mudança de situação, na mudança que cada um está vivendo, Senhor, nesse momento, Pai. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, e declarar, Pai. Declarar, Senhor, a tua vitória, Pai. Vitória sobre a vida do teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos e te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E eu te faço um convite, queridos, a você se juntar a nós nesse período de oração de 24 horas de intercessão. Se você não pode orar 1 hora por dia, ora 10 minutos para mudar essa situação, para mudar esse momento. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas. Mas quando o povo de Deus ora e se reúne para orar, acontece como Davi, que diz que Deus responde quando ele clama, porque é o Deus de justiça, e eu creio que Deus vai te trazer as respostas que você necessita. Deus te abençoe, queridos, que você tenha um restante de semana abençoado, na presença do Senhor, que Deus derrame da sua graça